Recentemente chegou ao Senado um relatório de anteprojeto do novo Código Civil. Esse documento foi elaborado por uma comissão de juristas, convocada essa comissão pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, a gente viu isso acontecer recentemente, um documento chegou ao Senado e é um anteprojeto para um novo Código Civil. Algumas pessoas estão falando que são alterações, mas, a bem da verdade, são conceitos tão profundos ali envolvidos que nós estamos falando de uma revolução ali dentro. E o mais impressionante, silenciosa. Porque nós não estamos vendo isso ser dito em lugar nenhum. E ali, há alguns artigos que eu gostaria de ler. Alguns, não vou conseguir ler todos, porque eu acho interessante que vocês comentem do ponto de vista legal. Então, olha só. Vai entrar agora, de acordo com essa proposta, né? Espero que não entre de fato, mas a proposta é o artigo de número 1511-A, parágrafo 1º. A potencialidade de vida humana pré-uterina ou uterina é expressão de dignidade humana e de paternidade e maternidade responsáveis. Parece um artigo lindo, né? Expressão da dignidade, paternidade responsável, maternidade responsável. Qual que é o problema disso, Thales? Ele começa mal e conclui fofo, né? Para dizer que o artigo é bonito. Na verdade, você falou uma coisa aqui. Temas muito profundos. Ao mesmo tempo, temas abstratos. Se você lê o que está no artigo ali, ele dá margem para muitas coisas. Então, uma coisa que é importante nós explicarmos aqui é o seguinte. É anteprojeto, não é projeto, tá? Uhum. Nós vamos falar em outros temas aqui mais para frente, mas o pessoal chega... Doutor Thales, o senhor viu a lei que saiu, o senhor viu a lei que saiu, o senhor viu a lei que saiu. Eu fico doido. Mas que lei, gente? Não tem Tô lei. por fora, que isso? Tô por fora. Não é projeto de lei. Doutor Thales, só viu o projeto de lei que foi aprovado? Não foi aprovado. Foi aprovado numa comissão, num CCJ, numa comissão de educação, numa comissão de previdência Então não chegou aos finalmente ainda. Não chegou aos finalmente. Está sendo discutida, entendeu? Uhum. E agora foi enviado esse anteprojeto para alteração do Código Civil, né? Liderado ali pelo ministro Salomão, que é o corregedor do CNJ hoje. E por que ele é abstrato? Porque ele dá margem para muita coisa. Vejamos esse primeiro artigo que a Lara acabou de ler aqui para nós, né? A potencialidade da vida humana. Ou seja, na barriga da mamãe, a criança é simplesmente uma potência de vida. É vida? Não, é uma potência. Uma coisinha, entendeu? Olha, tiveram uma relação ali, a mulher engravidou, tem uma potência de vida humana ali. Pode ser que saia uma vida lá na frente. Pode ser que saia uma vida, né? Ou pode ser que saia um dinossaurinho. Pode ser ambas as coisas. Porque, assim, o negócio da margem, qual que é o perigo disso? Óbvio, aborto. Não é uma vida ali. Porque o código hoje, ele diz que a vida humana começa a partir do nascimento com vida. Mas garante-se os direitos do nascituro, entendeu? Vamos dar um exemplo aqui. Alimentos gravídicos, que é quando a mãe entra na justiça contra o pai para pedir alimentos já na gestação. Para que ela pede? Por que ela está pedindo esses alimentos? Para que a criança se desenvolva. Ela está precisando daquele dinheiro para que ela possa manter aquela criança. Se fosse uma pedra, uma não-vida, ela não precisaria, né? É uma potência de vida. Quando eu escrevo para o juiz, olha, excelência, aquela moça está grávida de um bebê, entendeu? E ela precisa do dinheiro, porque, né, os pais não convivem mais juntos. Ela precisa desse dinheiro para manter a gravidez, para que essa criança nasça. Ou seja, a criança não nasceu, é nascitura. E já pegando o gancho nisso, você vê hoje no Congresso Federal, né, quem pode falar disso com muita propriedade é a deputada Cristonieto, o quão difícil é a aprovação do Estatuto Nascituro na Câmara Federal. É dificílimo. Esse Estatuto do Nascituro, ele beneficiaria muito a luta pró-vida no Brasil. Mas experimenta ter uma sessão. Ou eles esvaziam para ter quórum, ou eles fazem de tudo. Eles fazem de tudo para atrapalhar. Eles criam emenda, eles pedem o tal do pela ordem, e pede requerimento, e faz juntada de não sei o quê, e pede mais audiência pública. O negócio é interminável, infindável. Entendeu? Então, aí o que acontece? Nós não conseguimos aprovar o aborto, né, pelo legislativo. Também não conseguimos aprovar
o Estatuto Nascituro pelo Legislativo, o que começa? Começa a vir um pessoal do Judiciário e começa a elaborar coisinhas. Os casos concretos estão acontecendo. Exato. E aí começa a vir E daí o que acontece, né? O ministro Salomão, o ministro do STJ, o corregedor do CNJ, vem, encabeça, lidera, joga isso dentro do Código Civil. Poxa, se você coloca dentro do Código Civil que aquilo que a mulher está carregando dentro da barriga dela é uma potência de vida humana, poxa, você forma o imaginário da população que não existe vida ali. E como é uma coisa que nós todos sabemos aqui, né? Não há nada novo na política que não esteve antes na literatura. Então, eles começam a formar a sua cabeça para que quando for a hora de emplacar o negócio dentro do Brasil, no caso... Eu já aceito. E você, Não, Karen, deixa-me só ler mais um artigo eu aqui. ia perguntar justamente só porque ela é mãe de 5 filhos, né? Eu fico imaginando como é que ela se sente ouvindo algo assim, né? Como você se sente, Karen? A gente... Chocada. A gente se sente chocada, né? Mas o que eu entendo é interessante, né? Ao mesmo tempo que quando eu acabo de fazer o teste de gravidez, eu já sei que eu estou esperando um bebê. Muitas vezes a mãe, ela já faz isso antes do primeiro momento ali, logo depois da concepção. Ela faz o teste da gravidez, ela teve ali o atraso menstrual, né? E isso a gente está falando de pouquíssimos dias depois que, né, essa vida aconteceu, vamos colocar assim, e ela já está grávida. Então, aí você tira essa experiência humana, né, de todo mundo que já sabe que engravidou ali 10 dias, 12 dias, 15 dias, né? Depois que houve a concepção. E, de repente, agora não é mais, é só uma potência, né? Então, o que eu vejo... quando eu penso na calada da noite, que esses anteprojetos, eles surgem, né? Eles surgem dessa forma porque eles, na verdade, estão ali contra a realidade. A realidade que toda mulher vive, que toda família vive. Mesmo que ela tenha uma gravidez inesperada, mesmo que seja uma condição difícil, ela sabe que ela está esperando um bebê. Um bebê que vai surgir daqui 9 meses. Então, quando eu penso nos meus filhos, quer dizer, eu não tive os meus filhos quando eles nasceram. Eu tive os meus filhos a partir do momento que o teste deu positivo. Eles não eram potências humanas. Tanto que, uma vez eles mantidos ali, eles só precisaram de 9 meses. Hoje, com a tecnologia, nem de 9 meses, a gente tem bebês que nascem prematuros, com 25, com 24 semanas. Eu mesmo cuidei na terapia intensiva, bebês que nasceram com 24 semanas, 25 semanas e fizeram depois todo o processo dentro do hospital. Você não teve nenhuma surpresa quando na hora do parto você viu que era uma criança ali, né? Exatamente. Não é uma cadeira, não é uma cadeira, exatamente, né? Então, por que... E aí a questão, né, do aborto, da questão pró-vida. Por que eu preciso diminuir, né, que seja o embrião no início, né? Que seja esse fetinho no início. Porque, na verdade, eu preciso mexer com o imaginário da população. Exatamente. Né? De que aquilo é só uma potência, aquilo não é um ser humano. Né? Ao invés de eu dizer aquilo tal como a embriologia diz. É uma fase inicial do ser humano, mas ele é um ser humano desde o início. Fase inicial de o quê? Um ser humano. Não é um dinossauro. Não é um dinossauro. Não é um dinossauro. Em sua homenagem, Karen, já que você falou de ir contra a realidade, vem um artigo perigosíssimo, um anteprojeto, né? Vem um artigo, fica parecendo assim, já tá lá. Não, mas você tá dizendo que tá correto. Foi bom. Artigo 4A. É reconhecida, vai ser introduzido esse artigo, a proposta é essa. É reconhecida a autonomia progressiva da criança e do adolescente, devendo ser considerada a sua vontade em todos os assuntos a ele relacionados, de acordo com sua idade e maturidade. E aí eu te pergunto, Thales, isso abre espaço para quê? Não, isso aqui nós vamos explicar na prática, tá? O que acontece? É a maturidade progressiva, a autonomia progressiva. O que é isso? O que é isso? Ninguém sabe, essa que é a verdade. O que é autonomia progressiva, né? Você entende que conforme você vai crescendo, você vai ficando mais autônomo, decidindo por si só e por aí vai. Só que em qualquer autonomia da criança, em qualquer circunstâncias da sua vida. Então vamos explicar isso na prática, né? Nós estávamos falando isso aqui antes.
Ação de guarda. Os pais estão brigando pela guarda da criança, certo? A criança tem 8, tem 7 anos, tem 9. O que a gente pede? Um estudo social, um estudo psicossocial. Vai lá o assistente social, vai o psicólogo, conversa com a criança, vê como que ela reage mais ao pai, vê como que ela reage mais à mãe, manda o laudo para o juiz, junta todas as provas do processo, né? Vai dar a guarda para um, para outro. Ponto. Isso não está na lei. Quando a criança tem 12 anos de idade, costuma-se ouvir essa criança para ouvir o que ela tem para dizer. Então, o juiz chama essa criança à audiência, 12 anos, guarda o número. Chama essa criança para audiência, conversa com ela. Você quer ficar com quem? Olha, eu gosto muito de ficar com meu pai. Eu quero ficar com meu pai. Olha, eu quero ficar com a minha mãe. Ok, o juiz vai levar aquilo lá muito em conta. Ok? Agora, pensamos em outro assunto que está muito em voga, não no Brasil, mas em todo o mundo. Transição de gênero, né? Mudança de sexo. O menino que se sente menina, quer cortar. Ou quer fazer a menina que se sente menino, quer colocar os hormônios lá para ficar mais tirar os seios, ficar masculino, tirar os seios. O que acontece? Autonomia progressiva. Em qualquer circunstâncias da criança ou do adolescente. O que vai acontecer? Ora, com 12 anos, eu não escuto a criança em audiência para saber com quem ela vai ficar, com o pai ou com a mãe, e essa escolha tem muito peso para o juiz. Ora, muito bem. O que nós escutaria, né? Nós entendemos ali, então, que a criança tem autonomia para decidir sobre a sua vida. Então, 12 anos parece uma idade razoável para a criança decidir se ela quer mudar de sexo ou não, para fazer essa transição. Entendeu? Então, assim, o artigo, ele deixa tudo aberto, deixa tudo abstrato. Aí, o que acontece? Mãe, eu quero trocar de gênero. Eu quero ser uma menina agora. Não, minha filha, não tem a mínima condição disso. E aí, o professor da escola militante conhece essa criança, sabe? Não, peraí, eu te ajudo. Leva o caso para o Ministério Público. O Ministério Público entra com uma ação na justiça, ou às vezes a Defensoria Pública, contra os em pais, nome da criança, muitas vezes contra os pais. Ou às vezes contra o hospital, porque não quer fazer também, mas geralmente vai ser contra esses dois, né? O hospital e os pais. Entra contra esses dois polos passivos da ação. E aí, precisamos decidir sobre essa criança. O que nós vamos fazer? Juiz, com 12 anos a criança não consegue decidir se ela quer ou não viver com o pai e com a mãe. Por analogia? Então, por analogia, chama ela para audiência. Ela já tem 13 anos. Vamos ver o que ela tem para dizer. O juiz vai bater aquele papo com ela. Juiz, eu sou menino, mas biologicamente, mas eu me sinto menina. E eu quero ser menina, eu quero fazer a amputação do meu pênis. 13 anos. 13 anos, entendeu? Então, assim, essa é a margem que o artigo vai dar. Isso aqui é um dos exemplos que eu tô dando, mas o negócio é muito mais amplo, entendeu? E aí, Karen, já como um desdobramento disso, eu levo para você, e eu prometo é o último que eu vou ler, há outros, tá? Não deixem de ler isso. Acho que é muito importante que os pais estejam por dentro, as escolas estejam por dentro do que está acontecendo, porque é muito sério. E hoje é um anteprojeto, mas todo projeto e todo código já foi um anteprojeto. Então, assim, é tipo uma potencialidade de vida humana que o pessoal, né? Então, olha só, hoje, Karen, o artigo é assim, 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar. Perderá o poder familiar. O pai ou a mãe que, inciso 1º, castigar imoderadamente o filho. Parece bastante razoável, né? Espanca seu filho, maltrata muito seu filho, perde o poder familiar. Como é a proposta? Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, inciso 1º, submeter o filho a qualquer tipo de violência, de modo a comprometer sua integridade física, moral ou psíquica. O que é violência psíquica? Violência moral? Quem define, né? Quem define isso exatamente? E aí mãe, eu sou uma menina. Não, meu filho, você não é. Pronto, estou sofrendo violência psíquica. Pronto, exatamente. Acabou. Na prática, que é juntando o que ele disse. E aí eu pergunto pra você, Karen, como é que a gente chegou nisso? Olha, se a gente for pensar nesses passos largos que a gente falou antes, né, que tem sido dado na calada da noite, né, tem aquele ditado que só se... Como que é? O gato sai, o rato faz a festa, né? E em algum momento aí, né, um gato saiu, que é a família.
Então, hoje a gente vê a família, primeiro, assim, com os seus valores um tanto que desestruturados. Se a gente for pensar, primeiro, nas famílias que possuem, na classe média, na classe alta, né? Então, a gente está falando de famílias, às vezes, que os pais estão o tempo todo fora, que eles estão buscando por viagens, que eles estão buscando pela escola mais cara, que eles estão buscando pelas roupas caras, enfim, por patrimônios. Né? E, de repente, você vê essa criança completamente terceirizada, não só para a escola, né, para as atividades extracurriculares, para babá, até para avó, mas não esses pais. Então, quando eu escuto esse tipo de conceitos novos que querem introduzir, eu vejo que parte é culpa da família. Por quê? Porque a família não está fazendo a parte dela. As famílias, sim, têm abandonado as suas crianças. Delegado ao Estado. Ao Estado, a quem quiser assumir. Sim. A quem quiser assumir. Desde que o meu filho não me atrapalhe, quem quiser assumir, pode assumir. Né? Então, assim, eu tenho aqui o título de pai, o título de mãe, mas eu não assumo a minha responsabilidade. Mas eu só queria falar um pouquinho anterior, quando você diz, né, da perda da guarda por questões de violência. O que eu fico impressionada, e provavelmente quem às vezes tem lá o TikTok, o Instagram, aparece aqueles casos de violência. Criança que foi morta espancada aos 4 anos, criança que foi morta pelo padrasto, criança que foi morta pela própria mãe. E onde que estava o Estado nesses casos? Exatamente. Por que ninguém fez nada nesses casos? Então, hoje, né, a justiça brasileira, ela não consegue nem averiguar os casos graves, que dirá casos como esse, onde eu tenho aí um conceito de violência psíquica, que eu não tenho nenhuma classificação. Né? E para um adolescente, principalmente, se a gente for pensar nessa progressão, né, de autonomia, para o adolescente, o termo violência, para ele, pode ser coisas básicas, como você não deixar ele naquela festa que todos os amigos vão. Então, você vai escutar também um lado completamente, né, imaturo. Então, são vários pontos, né? A ausência da família, né? Um Estado que quer intervir mais, mas não consegue nem intervir naquilo que ele deveria intervir hoje, naquilo que ele deveria cuidar, as nossas crianças serem cuidadas hoje. Né? E, ao mesmo tempo, voltando esses conceitos abstratos de violências que a gente não sabe quem que vai classificar essas violências. Qual teoria que vai classificar? Né? Porque, por exemplo, tem a teoria da comunicação não violenta. Eu tenho a teoria da educação positiva. Eu tenho uma teoria da educação tradicional. Quem que vai reger essa violência psíquica? Fiscalizar, né? Quem que vai fiscalizar? Exatamente. Qual que é o órgão que vai dizer exatamente? Medir o que é uma violência psíquica. E o pior de tudo é que muitas vezes o Estado persegue o que ele quer perseguir. Eu tenho uma cliente que ela é médica, pediatra de UTI neonatal. E ela é mãe homeschooler, e ela contando para mim, a gente estava conversando sobre Conselho Tutelar, Ministério Público, e ela falou, olha, doutor Tales, eu desacredito totalmente do trabalho dessas pessoas. Por quê? Porque, em determinada noite, ela estava lá de plantão, chegou uma criança lá de 3 meses em overdose. Porque tinha inalado a cocaína dos pais, porque os pais estavam cheirando cocaína com o filho no colo. E a criança aqui lá, não sei como, mas acabou indo para o organismo da criança e ela chegou lá em estado de overdose. O que o hospital tem que fazer? Procedimento. Liga para a polícia, liga para o conselho tutelar, etc, etc. Tratou a criança ficou boa, não deu nada, tá tudo bem, graças a Deus. Mas ela continua sendo filha desses pais? Moral da história, eu falei para ela, e aí, o que aconteceu? Ela, não, acabou, fizemos o procedimento com a criança. Ela retornou para casa. Os pais pegaram e levaram de volta para casa. Cara, isso é gravíssimo. O pai tava cheirando, o pai com a mãe cheirando cocaína em cima de uma criança de 3 meses. Eu tenho um filho de 3 meses. Eu olho pra ele, não tem jeito, cara. Tudo que eu quero é beijar, abraçar o José. Não cheirar. Loucura, né? Não fumo nem meu charuto perto das minhas crianças. Então, quanto mais eu não sou drogado, ó. Mas é isso, entendeu? E eu tenho uma teoria.
Por que eu vou perseguir tanto usuário de droga se eu estou dentro de um judiciário, dentro de um aparato, inclusive dentro das universidades, dentro da literatura, para a liberação das drogas? Então não é um assunto que eu deva ser tão incisivo no meu trabalho perseguindo esses pais. Vamos perseguir os pais que estão fazendo homeschooling. Vamos perseguir os pais que não querem aplicar os imunizantes nos seus filhos por uma questão de liberdade, autonomia, de saúde. Vamos entrar nessas questões. Vamos entrar, mas por que eu... Entendeu? Então, assim, existem temas que Favorece são tão, minha agenda, Não né? favorece, exato. Não favorece muito a agenda, né? Então, deixa os pais levar o filhinho para casa. Foi sem querer, não foi por querer. E aproveitando... E só colocando, e quando a gente pensa no Código Civil, quando a gente pensa nessa estrutura, nesses fundamentos aqui que vai reger o governo, que vai reger o Estado, na verdade, o que você pensa? Pelo menos assim, eu tenho a ideia, esses fundamentos, né, que vai reger a vida do cidadão, ele não pode vir de acordo com a agenda de cada governo que entra. Por isso, quantas vezes se mexeu nesses códigos? Nossa, inúmeras. Inúmeras vezes. Mas se a gente considerar todas as vezes que se tentou mexer, não se mexeria muito mais? E eu acho que sempre se mexeu para pior, entendeu? Isso que eu ia falar. Então, sempre se mexeu muito mais. Então, a gente já tem esse... Vamos dizer, O viés, né? O viés. Cada governo que entra, eu quero mexer da forma que eu penso. Puxa o cabo de guerra pro seu Exato, lado. eu puxo o carro de guerra pro E a lado. família Então, tá lá no meio. Exatamente. Sendo regida por aquela... Sendo regida. Então, aquela família que está Maravilha. deixando... Aquela família que está perdendo a sua autonomia, que está deixando de lado o seu papel fundamental de responsabilidade sobre os seus filhos, tem alguém trabalhando para cada vez que entra um governo novo, cada vez que faça a vez dele em colocar algo novo né, no código. Então, é tanta complexidade, né, Thales? Se a gente for pensar, quando eu penso assim, né, nessas mudanças de Código Civil, são muitas complexidades que a gente vai vendo, que cada um quer pôr um pouquinho, né, do seu pontinho, da sua gotinha ali, né, para reger quem? As famílias. Agora, se as famílias assumissem o seu papel, se as famílias realmente entendessem quem elas são, essa força que hoje se tem, né, eu penso que isso teria muito menos. É um Por puxão quê? de Porque orelha uma vez também, que eu vou né? tentar Sim. mexer no Código Civil e essa família compreende exatamente qual é o papel dela, qual é a responsabilidade dela, Protagonista. sendo protagonista na educação, né? E na construção, mesmo na construção da sociedade. Né? A família é o fundamento. Não é o Estado que está lá na minha casa acordando à noite. Não é o Estado que está ensinando minha família a falar, meu filho falar por favor, meu filho falar obrigado, meu filho ser gentil, meu filho ser solidário. Não é. Né? Só que eu preciso fazer esse papel. E o Estado só existe porque existe a família. Exatamente. A família anterior ao Estado. Exatamente. A família anterior ao Estado. Então, quando a família deixa de lado esse papel, então você vai ver essas tentativas, eu espero que seja uma tentativa somente desse tipo de mudança, né, que vai contra a realidade. E contra a realidade mesmo. Gente, imagina aqui, ó, esse negócio de autonomia do adolescente 12, 11, 13 anos. Teu filho está lá numa escola, tá? Ele tem amigos que são usuários de droga, aquelas famílias desses amigos não ligam muito, mas você percebeu que isso não está sendo bom para o seu filho. Aí você fala assim, olha, nessa escola você não vai mais, né? Nós vamos mudar, você diz, não, eu não quero. Eu não quero. E aí, quem que manda? A palavra dele, que vai falar que não quero porque ele acha que está boa lá? Ou o pai que está avaliando a situação, vendo a médio e longo prazo, que aquela situação em algum momento vai ficar insustentável, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que se quer dar para o adolescente, para a criança, uma autonomia, e, ao mesmo tempo, a gente vê o outro lado, que a gente forma cada vez mais adultos que são adolescentes e que não têm responsabilidade nenhuma e que não têm autonomia. Então, a conta não fecha. A conta não fecha. Exato. Você pega uma criança de 12 anos, ele não sabe montar um prato de comida direito, fazer a própria janta, entendeu? Não sabe, não pode também, né? O Estado proíbe a criança de beber,
né? De usar droga, que seja também, e de dirigir, de entrar numa balada, de fazer uma tatuagem, não pode fazer nada De disso. votar. De votar, mas pra trocar de sexo Aí é ela liberado, tem né? maturidade. Aí você Não, pode vamos- lá, vai, não precisa nem da autorização dos pais, né? Vamos piorar o seu exemplo. Vamos supor que o pai quer tirar o filho da escola para colocar numa escola cristã, seja ela católica ou protestante. Exato. Vai bastar a criança dizer: meus pais são fundamentalistas religiosos. Nem bom. são. Não, e trabalhar, por exemplo, não pode trabalhar. Ah, eu ia falar Não isso pode. agora. Não Trabalho pode infantil. 17 anos. Trabalho não infantil. pode- Trabalho infantil não é nem infantil, não. Aos 17 anos, né? Tem todo ali, Sim. né? Algo que Burocracia assegura do menor que o menor aprendiz, exatamente, não pode trabalhar, porque ele tem que estudar. Ao mesmo tempo, ele pode ter autonomia aos 12 anos. Eu acho bonito e eu acho bem razoável falar assim, vamos ouvir esse adolescente. É claro que esse adolescente merece ser ouvido. É claro que uma criança merece ser ouvida, né? Porque uma pessoa merece ser ouvida quem ela é. Né? Agora, entre ela ser ouvida, entre ela ser acolhida, amparada e ela ter autonomia de decisão, O hiato são é- coisas completamente diferentes. Né? Abissal. Ninguém aqui é contra a criança ser ouvida pelo juiz. É óbvio que ela deve ser ouvida, deve ser acolhida. Né? A gente deve escutar essa criança, esse adolescente. Agora, entre ser ouvida, acolhida, amparada, compreendida e ter autonomia sobre si mesmo são coisas completamente diferentes, diferentes.